Olá, tudo bem? Na continuação dos relatos que estamos vendo aqui, a senhora Maria João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier, ela vai nos contar como foi a sua experiência ao rever a sua família pela primeira vez logo após a sua morte. Ela também vai nos contar como que acontece esses processos de desencarne em massa, onde muitas pessoas morrem ao mesmo tempo, como que funciona do lado de lá, né? Ela que viveu naquele período entre guerras ali, 1915, então o período da Primeira Guerra, talvez, que muitas pessoas morreram. Ela vai nos trazer esse relato, vindo através do seu livro Cartas de uma Morta, que foi psicografado pelo seu próprio filho, Chico Xavier. Espero que vocês estejam gostando desses relatos. Se você ainda não acompanhou nenhum dos outros vídeos, sugiro que acompanhe para que essa história continue fazendo sentido, tá certo? Já que é a continuação do livro. Se você não se inscreveu, peço que você se inscreva, deixe o seu like aqui também, isso ajuda bastante. E para fazer com que você acompanhe sempre cada vídeo que formos lançando aqui com novos relatos. Lançamos vídeos todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre trazendo relatos espirituais, visões místicas que várias pessoas tiveram, tudo isso trazendo de uma forma livre de dogmas, religiões ou outras prisões mentais, tá certo? Dando continuidade ao relato, lembrando que ela vai estar falando como se estivesse falando para o próprio filho, tá bom? Após adaptar-me mais ou menos a essa nova vida, ocorreu-me como vos poderia fazer para rever e solicitei de um instrutor informação a respeito. Sabes em que direção está a terra? Perguntou ele com bondade. Dentro da minha natural ignorância, apontou-me com a destra um ponto escuro que se perdia na imensidade, recomendando fitá-lo atentamente. Afigurou-se-me vê-lo crescer dentro de um turbilhão de sirucos indescritíveis. Parecia-me contemplar a impetuosidade de um furacão a envolver grande massa compactada de cinzas enegrecidas. Tomada de inusitado receio, desviei o olhar, porém o meu solícito guia exclamou com ternura: lá está a terra, com seus contrastes destruidores. Os ventos da iniquidade varrem-na de polo a polo. Entre os brados angustiosos e os seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que viste é o efeito das vibrações antagônicas emitidas pela humanidade atormentada nas calamidades da guerra. Quando ela olhou para a terra, ela viu uma grande massa cinza, como que um furacão, um grande tormento. E isso tudo eram coisas da mente conturbada do ser humano. Lá alimentam-se as almas com a substância amargosa das dores e sobre a sua superfície a vida é o direito do mais forte. Triste a existência dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. São comuns ali as chacinas, a fome, a epidemia, a viuvez, a orfandade que aqui não conhecemos. Obscuro planeta de exílio e de sombra. Entretanto, no universo poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. Por tal motivo é que esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. Busca ver naquelas regiões ensanguentadas o local em que estiveste. Pensa nos que lá deixaste, cheio de amargurosa saudade. Deus permite e eu te auxilio. Delineei então na mente tudo quanto se relacionava com a minha derradeira existência. Primeiramente, vi-me à margem de uma encantadora paisagem marítima, avistando um caminho longo, atrás do qual fui impelida a seguir. Sentia-me na posse das faculdades volitativas que obtivera com o meu desprendimento da vida carnal, e numa fração infinitésima de tempo estava ao vosso lado. Estava ao lado do filho, no caso, né? Ah, como vos abracei a todos, emocionada e recolhida, como achei pequenino nosso antigo lar, e como me penalizou o quadro das vossas dores e dificuldades.
Chorei amargamente, vendo a miséria do mundo que vos compele ao sofrimento e a uma batalha sem tréguas. Então misturei com a prece dos encarnados sofredores e aflitos a oração de minha alma amedrontada, rogando ao Pai Celestial que vos fortificasse na luta redentora, onde ao lado dos inúmeros prantos e das alegrias mascaradas, esvoaça o bando das mil tentações que assediam os espíritos no ambiente obscuro da vida carnal, obrigando-os ao esquecimento de seus deveres e de suas austeras obrigações morais. A grande dificuldade dos desencarnados para se fazerem compreendidos nos tocantes às modalidades da nova existência com todos os seus pormenores reside justamente na ausência de termos comparativos. Falta-lhes em se manifestando nesse sentido a lei analógica a fim de que se possa assimilar devidamente o que digam. É tudo dito de uma forma meio complicada, né? Mas para dizer que uma das grandes dificuldades que os espíritos encontram em descrever para a gente essas experiências é justamente a diferença na falta de noção de tempo, de como eles podem expressar o tempo da maneira como a gente pode sentir agora. Para darmos a ideia do que seja a nossa vida e os detalhes da nossa habitação, muitas vezes é preciso que recorramos às imagens que a Terra nos oferece, a tudo quanto o homem, em sua situação temporária, tem guardado na retina. Nos planos adjacentes ao mundo, contudo, a vida espiritual transcorre em ambiente semelhante ao da vida terrena. Suas construções, à base de uma substância para vós desconhecida, têm mais ou menos as disposições que aí se observam. Todavia, nas menores coisas, há um caráter de transição, obrigando o espírito a elevar suas aspirações e seus interesses para o alto. Nos locais em que me encontrava temporariamente, muitos departamentos haviam que se preparavam às pressas. Faziam decorações, ornamentos, objetos, tudo ali se achava e se confundia, dando perfeita ideia de grandes estabelecimentos hospitalares cuidadosamente organizados. Surpreendida, vinha a saber que os preparativos se destinavam aos recém-desencarnados da última guerra. E não foi ainda sem surpresa que vi chegarem os primeiros ocupantes daqueles alvos leitos, que se perdiam nas vastas enfermarias graciosas e confortáveis. Não sabendo explicar por que razão havia necessidade daquele cenário mundano em demasia, onde nada faltava, nem mesmo os instrumentos de técnica operária. Ou seja, eles haviam simulado ali todo um ambiente para parecer ficar igual aos hospitais da época, os centros cirúrgicos da época, para receberem aqueles espíritos. De instante a instante, eis que chegava uma leva de macas, conduzidas por almas solícitas e devotadas. Se muitos hospitais de sangue são preparados na terra, nos infaustos dias de lutas fratricidas, de guerra, mais ainda são as organizações congêneres nos planos da erraticidade. Nem todos, porém, que desencarnam abrigam-se em semelhantes lugares, havendo situações especiais privativas àquelas que elas fizeram jus. Admirei a delicadeza com que os seres espiritualizados recebiam seus irmãos egressos dos combates, onde centenas de vidas jovens foram ceifadas impiedosamente. Eram assim recolhidos com a maior bondade, como se fossem feridos penetrando nos hospitais comuns da terra. Muitos do que ali ingressavam manifestavam seu pavor à morte, rogando em altos brados que os livrassem de perecer. Solicitavam aos que os assistiam socorro e auxílio, suplicando que lhes prolongassem a vida em favor da noiva idolatrada, dos pais carinhosos e queridos, dos seres inesquecíveis que haviam ficado à mercê do abandono e do infortúnio. Era para mim singularmente interessante ouvir-lhes essas rogativas, porquanto desconhecia ainda todo o poder somático sobre a inteligência recém-desencarnada.
Eram todos tratados com inexcedível carinho, e as suas amargas queixas obtinham réplicas afetuosas e animadoras promessas. Alimentação e tratamento, tudo se assemelhava estritamente ao que se pode verificar na face do orbe, da terra. Até mesmo certas bagatelas que constituíam motivos de prazer para alguns, como o uso do tabaco ou de beberagens preferidas. Tudo ali era confeccionado por entidades zelosas, a fim de que se preparassem convenientemente para o conhecimento do que ocorria. Paulatinamente recuperavam suas forças perdidas, e os que se mantinham num estado que podemos classificar como de convalescença eram separados dos demais companheiros. Recebiam então a vaga noção da verdade, observando fenômenos interessantes, operados por sua vontade sobre as matérias circunstantes, cuja maleabilidade os assombrava. Esclarecidos mestres frequentemente lhes dirigiam a palavra como apóstolos da paz em excursão nos departamentos militares. Lembro-me de que certa vez, quando o elevado mentor espiritual exaltava os benefícios da fraternidade, um dos ouvintes interpelou: "Não se pode pregar paz em tempo de guerra." "Que é a vida, meu filho, senão amor? E poderá haver amor sem paz?" replicou-lhe docemente o apóstolo. "Foi a maldade dos homens que engendrou a guerra dizimadora dos ideais e das existências. As fúrias da impiedade varrem quase todas as existências da terra e os corações se dilaceram ao sopro frio da adversidade. Poderia Deus, em sua misericórdia, sancionar esses crimes nefandos? Para sua infinita bondade não existem franceses ou alemães. Há filhos bem-amados da sua sabedoria e do seu amor." Houve, porém, na grande assembleia, que ouvia aquela voz estranha, um surdo clamor de protesto. "Serenai o vosso ânimo", objetou-lhes calmamente o guia. "Em vão levantais o vosso clamor de protesto. Ouvi-me, tendes-vos preparado convenientemente para saber a verdade. Já não podeis integrar as fileiras de combatentes que fornecem mão forte à nefasta política da incompreensão das leis divinas. Para a terra, em cuja face presumeis continuar, sois mortos anônimos, sois o soldado desconhecido. Aprouve a magnanimidade da providência que aqui fosseis acolhidos suavemente, sem abalos prejudiciais. Vossos corpos estão muito distantes, no regaço da terra benfazeja, estraçalhados por forças cegas e assassinas. Ingressastes em outra vida, compete-vos, porém, e portanto, esquecei os vossos dias, aniquilados pelo ódio. Considerai a lei de amor, que deve unir todas as almas como laço eterno e sacrossanto. Um jeito bem especial de dizer que a pessoa morreu. Como se agisse um poder misterioso, a atmosfera mudou de repente, como se uma grande nuvem tivesse se rasgado. Diante de mim surgiu uma paisagem maravilhosa. Muitas mães estendiam seus braços amorosos aos filhos sempre lembrados. Seres queridos que se aproximavam, chorando de emoção e alegria, surpreendidos e um pouco receosos. Uma estrada florida se abriu sobre nossas cabeças e um hino vibrante ecoou pelo éter. Era a glorificação da ventura do Espírito imortal, cheio de sons indescritíveis. Ó Senhor do Universo, que criaste todas as coisas, concedeste a beleza da imortalidade. Sede bendito para sempre pela dor que nos redimiu e lavou nossas culpas, pelas lutas que nos deram experiência e força moral, pelo vosso amor imensurável que nos legou felicidades eternas. Quão grande é o júbilo do nosso último dia na terra, quando só em ti buscávamos amparo, consolo, descanso, força, carinho e devoção. Todas as vozes então se uniram num coro inigualável. Naquele dia,
testemunhando o esclarecimento de algumas almas que dali em diante se tornariam ativas colaboradoras da beneficência sideral, presenciei uma das homenagens mais emocionantes à bondade do Criador. Por hoje a gente finaliza esse relato aqui para dar continuidade no próximo vídeo à experiência que ela tem quando ela consegue enxergar as belezas do planeta Saturno. E ela vem trazer para a gente em descrições que são muito bonitas e que espero ver você no próximo vídeo que a gente vai lançar aqui, trazendo a continuação desse relato, tá bom? Que vem do livro que foi psicografado por Chico Xavier através do espírito da sua mãe, o livro Cartas de uma Morta. Então, nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e me diz aqui nos comentários o que você acha dessa história. Você acredita que isso seja possível? Como que você sente isso? Deixe o seu comentário que eu vou ler e responder cada um deles, tá bom? E nos vemos no próximo episódio. Até lá!